Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo no qual eu compartilharei uma experiência de lucidez extracorpórea e os aprendizados que eu retiro dessas vivências fora do corpo físico para aplicar enquanto vivo aqui no corpo físico. É um relato que vai ser um pouco delicado ou muito, e eu vou ler com calma e vou comentando parte a parte, ou no final, provavelmente no final vai ser melhor. Então eu espero que vocês esperem o final do vídeo antes de me julgarem, porque apesar de ser uma experiência bacana, boa, eu sempre coloco a minha leitura analítica em cima. Então, este relato aconteceu no dia 3 de março de 2023, que não é o último relato que eu tenho para compartilhar, não é o mais recente, mas eu quero compartilhar este aqui porque é um pouco a atualização de um no qual eu falei Atravessando a Galáxia I, que é o terceiro relato, se eu não me engano, aqui do canal. E eu vou tocar em religião, vou tocar em figura como Jesus Cristo. Coloquei no título, então não há mistério nisso. Mas é uma experiência que foi bastante positiva, na minha opinião. Mas não deixo de fora as minhas considerações. No meio da noite, eu sentei na cama e saí. Consegui sentar na minha cama, acordei e aí percebi, olha, acho que eu consigo, hein? E só com a força de vontade, sem manipular energia nenhuma, eu sentei na cama e consegui sair. Só que o meu quarto, ele era antigo, mas não tanto. Por quê? Porque eu já tive outro quarto. E é comum eu sair no outro quarto antigo. E aqui era uma cozinha, para vocês terem ideia. E eu passava por aqui como cozinha para sair naquela época. E essa experiência não, já era este quarto meu aqui. Eu sei que era diferente, que era bem de antes, por causa da configuração de decoração da época. Tinha pinturas nas 4 paredes com poesias que eram orações das 4 estações, que tem até num livro meu chamado Dáveros, que eu vou ler no meu canal de livro em breve. Já li uns 2 capítulos em live, a primeira e a segunda live. Se vocês procurarem aqui, a primeira live é horrível, mas acho que dá para escutar. E a segunda foi a segunda live, eu acho que eu li mais um trecho no qual eu acabo lendo 2 vezes, né? Eu li no primeiro e no segundo poemas que são orações que estão neste livro e tinha pintado no meu quarto, juntamente com na parede mesmo, juntamente com a pintura de 4 mulheres que eram a mesma, mas cada uma representando um elemento, era uma face dessa mesma personagem do meu livro, inclusive. Ela é dividida em 4, então cada uma tinha uma cor e tinha um animal ao redor dela, que na verdade eram as vestes dela, já que elas estavam nuas. Então, a roupa dela saindo formava o leão, o outro formava pássaro, serpente e por aí vai. Mas, voltando aqui ao assunto, o quarto estava com essas pinturas. Eu atravessei a porta voando e a Nix me acordou esfregando em mim. Eu consegui sair brevemente, atravessei a porta, mas a Nix, ela encostou no meu corpo físico e eu acordei. Porque a Nix está com um probleminha, uma inflamação, que inclusive repetiu em menos de um ano. Estamos investigando e, enfim, estou cuidando dela, mas ela precisa ficar com aqueles colares elisabetano para não lamber a ferida que está cicatrizando. Então ela passa a noite inteira. Eu até dormi muito mal semana passada, porque ela fica me cutucando para eu tirar. Ela não fala nada, só cutuca
e eu sei que ela está pedindo, já pode tirar essa tortura? Porque é terrível. Mas eu não fiquei bravo, voltei a dormir. Porém, eu já me imaginei numa rua e lá estava eu, fora do corpo. Eu virei uma esquina e a Nix me acordou outra vez. Eu não fiz a saída clássica. Eu já tentei me ver no lugar por referência. Já fui para lá algumas vezes. A Nix me acordou de novo. Foi uma semana na qual eu dormi bem mal. Ela ainda está assim, mas agora já está bem melhor a ferida, então ela está conseguindo dormir a noite toda. Então eu tentei dormir novamente e neste processo de tentar dormir, talvez por ter sido acordado tantas vezes, eu estava sonhando que eu estava com dificuldade de dormir porque era um chão de uma loja com vitrine e muita gente estava circulando na loja ao lado, fazendo muito barulho. E eu estava bem perto da porta dessa loja, que não tinha nada, estava vazia, só vitrine. E as pessoas passando, bem na porta. Pessoas de outra loja, né? Alguém me recomendou dormir na rua. E como eu estava sonhando, eu apenas fui. Quando eu reclamei, né, do incômodo, eu fui. E não apenas fui. Me recomendaram dormir com os cachorros na rua. E eu pensei, cachorros são bons companheiros. Tá bom. E a Nix me acordou outra vez. E eu fiz uma muralhazinha com cobertor e fiquei bem no canto para ver se ela entendia, porque eu falei com ela que eu não ia tirar o colar dela. Tentei fazer uma muralhazinha. E eu estava tão cansado que eu acabei dormindo, consegui sair, mas sem lapso de consciência, consegui sair, mas no quarto antigo, com as pinturas, só o escrito na verdade, por quê? Não tinha, na primeira vez também não tinha, tá, as mulheres, porque as mulheres estavam em cartaz, eu pintei, não é uma tela, era papel mesmo, papel mais firme. Então chegou um momento que esse papel foi deteriorando, ficando ruim, eu tirei, e as pinturas com a escrita as pinturas ficaram por muito mais tempo. E esse quarto estava desse jeito, só com os escritos, assim como da primeira vez que eu saí nessa noite, conscientemente. Então eu estava naquele quarto antigo e, como antes, eu analisei bem. Olhei o quarto, me situei, eu saí para o quintal. Aliás, a Nix não estava no quarto, eu não vi nem meu corpo. Eu saí para o quintal atravessando a parede enquanto voava de costas. É como se eu estivesse nadando de costas, só que sem mexer os braços, sabe? Quando você deita. E eu fui olhando para trás. E só depois que eu atravessei, eu vi que a parede do meu quarto era de vidro, o que nunca foi. Mas considerando a correlação com o sonho da loja, ou por me sentir exposto, alguma coisa nesse sentido, eu relaxei e falei, tá, tudo bem, mas eu vou realmente avaliar para ver se eu estou realmente fora do corpo. Mas tinha todos os indícios da saída, de atravessar, de estar volitando. Eu analisei bem o quintal, e era o quintal como antigamente aqui, como a época, né? Como já existiu em algum momento. Então, eu me perguntei a razão do vidro, mas não fritei muito em cima dessa questão. Eu atravessei o portão e analisei tudo na rua. Era noite, com o céu escuro, não havia estrela, é como se estivesse nublado. Havia alguma luz de fundo atrás das nuvens, que eu pensei ser a lua, e também tinha luz dos postes. Era uma noite, a luz do céu era fraca, mas havia. Eu virei a esquina que desce na minha rua, como comumente eu faço antes do cenário mudar para qualquer dimensão, sei lá o que, onde eu vou parar. Eu virei essa esquina, mas antes de descer, eu pousei para fazer aquela varredura em mim, para ver se tinha algum
ser grudado, parasitando, e quase que ele passava despercebido. Eu só senti os braços ao redor dos meus e atrás não, nas costas não. Eu acho que ele deu uma afastada quando ele percebeu que eu ia fazer essa leitura, mas sem soltar, né? Senti os braços e eu me desvencilhei e tratei de ir puxando o ser para frente, falando com ele que nós íamos conversar. Se ele estava ali, eu segurava na mão e, como tem acontecido, era uma massa disforme, enegrecida, feito piche, tentando grudar em minha mão. E eu pensei, não vai adiantar conversar com esse, como foi o de segunda-feira, que grudou na minha mão, que eu não relatei aqui, em breve. Ele enrolou na minha mão e eu tentava tirar ele. Na verdade, eu enrolei ele na minha mão para levá-lo para fora. Sabe quando tá pendurado, porque eu fui pegando nele, estava mole, eu enrolei na minha mão e segurei. Quando eu fiz isso, ele apertou. Ele começou a sugar energia através da minha mão. E eu tentei brilhar energia e fazer com que ele mudasse de vibração, né, também. Foi uma tortura para ele. Ele se deformou, apareceu um rosto, não foi uma visão muito bonita de compartilhar. Eu não me incomodei, senti um pouco pela criatura, mas entendi que até o mesmo sofrimento dele era algo aceitado por ele, porque é uma condição que ele se impôs, basicamente, mesmo que ele pedisse por favor para eu não fazer aquilo com ele, eu não estava fazendo com a intenção de feri-lo. Mas nessa experiência que estou relatando aqui agora, eu tentei algo diferente, seguindo indicações de pessoas aqui, que me pediram para tentar chamar por Jesus e colocar nas mãos dele. E eu tentei, não apenas seguindo as indicações, mais que isso. Bateu aquele cansaço de tentar sozinho. Aquela vontade de ter alguém cuidando, coisa que eu nunca tive na minha vida toda. Não que minha mãe não tivesse cuidado de mim, mas é que muito cedo na minha vida eu senti que era eu que cuidava dela e dos meus irmãos, mais do que o contrário. E o meu pai só complicava a situação naquela época. Então, e depois que ele foi embora, aí sim que eu assumi toda a responsabilidade da casa e cuidar. Então, minha mãe, muito cedo, parecia mais minha filha do que o contrário. E isso cansa. A responsabilidade constante, desde muito, muito, muito cedo. Então, eu queria, sabe, só descansar, sentir que alguém está cuidando. Coisa para a qual eu estou me abrindo agora, né? E quem me acompanha aqui sabe disso. Já falei algumas vezes. Mas retomando aqui, eu clamei por Jesus. E eu fiz isso em forma de oração cantada, improvisada. Então eu não me lembro exatamente, mas dizia coisas como: Senhor da luz que nunca vai se apagar, ampare este ser que precisa de mais amor do que eu posso dar. Era uma poesia simples, assim, e eu tenho essa coisa, eu acho que ganha mais força a poesia, a canção, até por isso que meu quarto tinha essas frases do meu livro, por isso que eu coloco, é uma oração de poder mesmo, que eu mesmo escrevi para os 4 elementos, e eu tenho essa conexão. Só que aqui eu sou péssimo cantor, eu não domino a minha voz de forma alguma. Então não canto. Mas fora do corpo é uma maravilha, né? Somos melhores em tudo. E aí eu cantei, cantarolei. Era bem sincera. Eu acho que essa é a questão. Eu queria ajuda, eu aceitava ajuda. E é interessante porque era noite e havia luz do poste. Então, eu saí da sombra de uma árvore sob a qual eu estava
Quando eu tirei o ser, eu estava debaixo de uma árvore e eu vi que ele tinha uma sombra. Um pouco mais para frente tinha luz, a luz do poste. Como se fosse normal na vida cotidiana aqui, né? E antes de cantarolar, eu fui para esta parte de luz, para sair das sombras, para dar mais ênfase mesmo para a coisa. Por mais simbólico que seja, tudo é referência. E veio um facho de luz quando eu cantei. E, óbvio, eu olhei para o alto, e entre as nuvens havia uma brecha. E era bonito de se ver, entre o céu escuro, que era mais escuro ao redor, né? Quanto mais perto da fonte de luz, mais havia nuances de por trás, né? Como se a nuvem estivesse iluminada. E é como se a lua estivesse aparecendo, ou viesse a aparecer, mas não era a lua. Tinha o formato de um pássaro pequeno, uma pomba branca, extremamente branca, provavelmente uma representação de Jesus de uma forma simbólica. Estava distante como a lua, quando você olha para o céu e vê a lua, mas nitidamente desenhada no formato de uma pomba que não se movia, com as duas asas, sabe, para cima, como se fosse um desenho mesmo, de uma luz muito intensa e tinha uma aura violeta. E isso irradiava entre as nuvens ao redor, né? Sabe quando você vê a lua com aquela aura avermelhada? Porém, era violeta e mais detalhada, parecia quase que a nebulosa, nebulosas que inclusive já vi algumas vezes, sempre com céu violeta. No astral já percebi isso pelo menos umas 3 vezes, quando eu consigo ver o céu. E eu aceitei aquilo como resposta. Eu ergui a mão, envolta pelo ser, e ele foi puxado de mim. Feito uma abdução extraterrestre, sabe? Foi sendo levado, soltou assim, fácil. Despregou facilmente e eu vi ele subindo naquele facho de luz. Que foi se distanciando, né? E o troço, que era preto, extremamente preto, ele ficou cinza de tanta luz que tinha, como se estivesse passando por ele, entendem? E ele foi subindo aquela massa. Eu estava extremamente lúcido. É como se eu estivesse aqui agora com isso acontecendo. Eu passei a mão na nuca enquanto a coisa subia para fazer uma leitura, para ver se não tinha ficado nada. E estava leve, eu estava leve. Não, realmente não tinha ficado nada daquele ser, havia funcionado. Eu olhei para a parte mais baixa da rua e tinha pessoas lá, brincando. Feito crianças na minha época de infância, sabe quando as crianças brincavam na rua? Eu podia ir lá falar com eles, conversar com essas pessoas, né? Mas eu pensei, já fiz muito isso. Eu vou tentar algo diferente. Iniciei um novo canto, pedindo basicamente um colo para aquela luz. E ela me elevou. Eu fui subindo e não era eu que estava subindo. Era ela que estava realmente... Eu me senti carregado. Eu olhei para o meu corpo e imediatamente minhas vestes mudaram para uma longa túnica branca de cetim. E depois de sentir o tecido na mão, porque eu cheguei a pegar, avaliar, falar... Eu entendi que fazia sentido. E tudo isso enquanto eu cantava, tá? Versos simples também, como me envolva em sua luz e coisa do tipo. Mas rimando, porque ganha forças para mim. Mas quando eu havia subido uns 10 metros ou mais, a roupa e até os versos que eu cantava me conectaram a religiões. E eu travei. Parei no ar. Não dava. Em meu íntimo, eu não queria ser associado às pessoas que se entregaram cegamente às religiões, porque, sendo bem sincero, eu não perdoo todo o mal que foi feito em nome do pretexto de iluminar as pessoas. Essa é a minha verdade. Então,
isso ressoou, ecoou, foi ativada, foi percebida, me bloqueou. Coisa minha, tá? E eu ainda não estou pronto para perdoar. Até escrevi aqui no relato, né? No finalzinho dele. Não estou pronto para perdoar de fato todo o mal feito e nem toda a maldade que ainda é feita. Eu não tenho essa compreensão que a luz divina lá em cima provavelmente tem. Ainda me pega essa compreensão de que não importa de aceitar como parte do processo, talvez, por exemplo, vamos falar aqui, é melhor eu terminar de ler e depois eu faço a conclusão. Está no fim. Ainda me pega essa questão. Um dia eu quero ser como tal luz que parece não se incomodar com o que é feito aqui embaixo em nome dele e se importar com a honestidade de cada um. Bem, a minha honestidade é essa. Tenho repúdio a religiões. Estou tratando disso e acho ter conseguido este contato e, com isso, um sinal de progresso, mas é uma longa jornada. Então, o que eu preciso comentar, para mim, não é que não exista Deus, não é que não exista manifestações deste Deus em escalas que podemos perceber mais como mestres, seja Jesus, Buda, quem quer que seja, Krishna. Porém, para mim, ainda é uma questão delicada porque são mal representados, na minha opinião, por quem os representa, as figuras de autoridade que se apropriaram da coisa toda e falaram, é isso aqui, essas são as normas e diretrizes. E em cima de histórias nas quais eu não acredito que aconteceram de verdade. Para mim, não aconteceram. Não tem problema, já falei disso. Poderiam ser histórias que inspiram. Eu escrevo, ótimo. Mas me pega essa questão das pessoas acreditarem que foi verdade, que tem que ser aquilo estritamente. Quando, para mim, existe a fonte, existe Deus e ele se manifesta de acordo com aberturas. E como há essa concordância em volta de uma figura, essa luz vai se valer dessa figura como ponte para chegar até a gente de uma forma mais perceptível. E para mim esse é o Jesus que existe. Que alguns espiritualistas que também não estão dentro de religiões tanto falam. Já vi relatos de pessoas que não acreditavam aqui, tiveram dificuldade de se adaptar lá e aceitar essa conexão exatamente por isso, sabe? De terem comprometido a imagem da coisa toda aqui, já que há tão maus representantes que abusam das pessoas em nome da luz, em nome desses seres. E ali eu não leio que eu travei, ele não me aceitou porque eu não aceito a religião. Não, foi eu que me travei. Foi eu que perdi conexão, porque eu me associei a essas religiões por causa do contexto, que não é ruim, deveria ser bom e para a maioria das pessoas é. E aí é que tá, eu acho que esses seres ou essas formas usadas pela luz divina suprema não se importam com tudo que é dito em nome deles, mesmo que de forma errônea, se coisas certas são feitas em alguns aspectos. E é por isso que as religiões têm força, porque sim, vai funcionar. O meu irmão é evangélico e a nossa conversa é comprometida, porque ele não tem tanta abertura para questionamentos e tudo que ele acredita é reforçado pelos resultados que ele obtém quando eles se reúnem para curar uma pessoa, para rezar por uma pessoa, para tirar um encosto de uma pessoa que, né, para eles são demônios. É demônio, tudo demônio. Não são pessoas, são demônios. A pessoa morreu, acabou. Esperar o julgamento final. Teve isso aqui de vida, teve uma chance. Nasceu
na Síria, morreu com 4 anos de idade. Paciência, né? É uma chance. O resto aqui é tudo, ou é demônio ou é anjo. Acho que anjo eles acreditam. Mas dá resultado porque eles conseguem, através da oração, que é a forma que eles sintetizam a energia, eles conseguem tirar esses seres ou até conversarem com eles e tudo mais. É complexo. É complexo porque você pode até acionar partes sombrias da própria pessoa e se você fala que ela é demônio, ela se reconhece como tal e pode até falar que é mesmo. Sou sim, é assim que você quer? Então eu sou. Até porque eu mesmo já quase me tornei um, porque eu vou muito treinar lá em cima, no alto de um parque aqui, e os evangélicos se reúnem lá. Era o meu quintal quando eu era criança, mas chegou um momento que eles descobriram, acho que fica mais perto, né, de Deus ali em cima, já que Deus está lá, no alto, e eles vão rezar lá, ficam lá. Meu irmão vai muito lá. E lá tem grupos e grupos. E tem grupos bem radicais. Como eu vou com espadas e coisas, estava fazendo uma vez treino lá, bem distante, numa parte onde eles nem vão, lá embaixo, assim, porque se sobe e desce. Um deles começou a gritar que demônio algum tinha força, que ele encarava os demônios, que ele mirava os demônios, e ele apontou para mim, e ele ficou falando umas coisas. Eu falei, esse cara tá falando que eu sou o demônio? Então eu subi o morro com a espada, né? E falei, você quer conversar comigo? É comigo que você quer conversar? E ele falou, não quero papo com demônio. E eu falei, então, se você quer que eu seja seu demônio, eu posso ser, mas você vai se arrepender. É bom você ter certeza disso. Eu estava num péssimo momento, tinha acabado de acontecer um acidente. Então eu falei com ele, cuidado, porque você não sabe quem é a outra pessoa, você não sabe o que ela tem a perder, se ela tem algo a perder. E aí tinha outras pessoas lá tentando apaziguar, eu estava realmente muito furioso, porque eu já tenho essa indisposição. E aí quando eu pego um cara assim, que estava me julgando pela forma como eu me visto, obviamente, eu até falei com ele, como assim você está me julgando pela minha aparência e você está vestido com um saco de arroz, que ele estava basicamente um treco de linha crua, né? Uma roupa diferenciada. Então por que você está me julgando assim? E por que tanta ferocidade de querer destruir, massacrar, acabar com o demônio, pisotear a cabeça dele? Sendo que o próprio Jesus pregava amor, pregava compreensão, pelo que ouvi dizer, ou deveria ter sido, não sei, vai saber. Então, eu tenho essa questão sim com as religiões, que me afasta da fonte, mas eu não quero mais deixar que isso me atrapalhe. Passou um mega helicóptero aqui. Enfim, eu não quero permitir que consigam me afastar de uma fonte suprema, porque eles ganhariam. Eles estão ganhando em todos os terrenos. Quem faz isso com a maldade já, né? Porque para mim tem alguns que são realmente bem cruéis. Talvez não tenham até essa visão, né, este plano, mas sim, existem seres alinhados com renegar a luz. E eles ganham quando as outras pessoas estão separadas, desassociadas ou ilusoriamente desassociadas, sem acessar essa fonte. E não, eu preciso de ajuda, eu sei que eu sou ajudado, eu quero aceitar para ampliar essa ajuda e atuação e a poder ajudar os outros. Acho que foi a vez mais efetiva que algum ser foi amparado destes que eu tirei de mim, porque alguns eu vi desaparecerem quando eu emano energia, assim. Para mim foram para frequências mais elevadas, mas este foi amparado, até porque eu cantarolei pedindo ajuda para o ser.
em primeiro momento, depois que eu disse, nossa, sabe, eu quero descansar. A sua luz, assim, queria aquele colo, né? Só um momento, só para reabastecer, como se fosse uma grande fogueira e o meu foguinho ali tá assim. A brasa ainda tá ali, só de chegar perto você acende de novo e consegue mais um tempo, entendem? Então, estou aqui para dizer que foi uma experiência que aqueceu o meu coração, que foi boa. Eu acordei depois, no meio desse processo, né, de perder a conexão. Eu acordei, agora eu nem lembro se foi a Nix que me acordou, mas... acho que sim. E eu acho que era 5:30 da manhã, ela estava com fome, aí eu dei comidinha para ela. Então talvez ela teria me acordado de qualquer forma. E eu não chegaria lá. Tem isso também, são momentos e momentos. Não quero criar expectativa de, perdi a oportunidade de ver onde eu chegaria, né? Não tenho essa preocupação. Para mim, tudo que acontece é válido. Cada oportunidade me traz aprendizado e este me trouxe todos esses que eu compartilhei aqui com vocês muito resumidamente. Não quero fazer um vídeo muito longo, não, porque essa semana e a minha outra semana estão intensas. Então, é basicamente o que eu trouxe para vocês. Eu tenho que realmente moderar meu tempo, até porque estou fazendo as aulas semanais toda segunda-feira com 1h30 de vídeo, no qual estou conversando diretamente com as pessoas que participam. E para participar, saibam que eu estou fazendo essa turma com as pessoas que colaboram via Pix, de qualquer valor, não estipulo, tá? Tem acesso às aulas anteriores. Já tivemos 3 aulas e uma introdução, então são 4 vídeos. E os links são mandados. Basta me mandar um e-mail quando fizer o Pix. Coloca lá, se conseguir colocar arroba, tudo bem, se não, só coloca um espaço que eu vou entender que tem arroba, e a chave Pix é o e-mail, portalwilmore@gmail.com. Eu tenho 2 eventos muito grandes, esse fim de semana e no próximo fim de semana. Eu estou cuidando da Nix, eu estou fazendo as aulas e ainda outros trabalhos, então eu estou um pouco... mas acho que me fiz ser entendido, eu espero. Vou demorar muito para responder as pessoas deste vídeo aqui, não pirem com isso, não é eu fugindo do assunto, tento respeitar a visão de cada um, então eu peço um pouquinho de respeito da minha visão e saibam que eu sempre considero a visão dos outros. Não acho que a gente perde com isso, não. Não precisamos ficar tanto na defensiva. Tanto é que estou reavaliando e seguindo indicações de pessoas aqui. E tirando aprendizado disso. Né? Hasta.